Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito de uma pergunta da Jéssica que pediu pra gente conversar sobre essa questão de nascer e morrer todos os dias, né, no nosso caminho espiritual. Eu vou falar assim um pouco do que é isso pra mim, nascer e morrer todos os dias. Eu acho que no fundo, Jéssica, você também nasce e morre todos os dias. Que é assim, a gente acorda de manhã. E eu sempre costumo dizer, nem sempre eu consigo fazer isso, mas que é muito legal a gente fazer um exercício, primeiro, de entrar em contato com aquilo que com o meu estado interno, como eu estou me sentindo, que tipo de pensamentos estão ali habitando a minha mente, né? Que seria uma espécie de meditação de manhã mesmo, antes de sair da cama. Eu costumo pôr o despertador assim, uns 15, 20 minutos antes do momento que eu preciso de fato me levantar da cama, né? E como eu disse, nem sempre isso funciona. E fazer realmente assim um autoexame. Mas o legal também, né, de acordar um pouco antes e além de fazer esse autoexame, é legal a gente lembrar assim, qual é o meu propósito para o meu dia, né? Será que eu me lembro que o meu maior propósito é o despertar? Enfim, e aí eu acordo de manhã com algum estado interno ali, e se eu tiver muito consciente desse meu estado interno, eu vou sair por aí muito mais, como eu posso dizer, autorresponsável. Eu não vou tentar projetar tudo aquilo que eu penso e sinto nos eventos externos, né? Projetar no sentido de que eu já estou com o estado interno, mas a gente tem a tendência de achar que são as coisas que acontecem durante o dia. Enfim, e aí durante esse dia você vai ver que o nosso estado interno vai mudando, né? Então às vezes a gente acorda super bem humorado, chega no trabalho, nossa, aí acontece um problema, ou mesmo no caminho do trabalho acontece alguma coisa. Enfim, e aí o nosso estado vai se alterando, porque, como eu disse, a gente não faz esse exercício, né, de autoavaliação, então a gente está muito propenso aí a projetar os nossos estados internos nas circunstâncias, e esses estados vão se modificando, vão se alterando, enfim. Isso é um aspecto de nascimento e morte, né? Então, para a gente ver, assim, que tudo que não é o nosso real ser, ou seja, existe, é como se fosse imagina que existe ali, vamos supor que seja o Sol, né, que é o nosso ser real, e todos os outros planetas ali orbitando ao redor daquele Sol, né, e aqueles planetas orbitam mesmo, e são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e isso, assim, por si só, nasce e morre todos os dias. Então, se você é mãe, se você é esposa, se você, né, trabalha em algum lugar e você acha que aquilo é sua identidade, você não está pronta para morrer nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso, né? Tudo isso que são as nossas circunstâncias externas, eu falei há poucos vídeos atrás a respeito disso, de como a gente se identifica com esses aspectos externos da nossa vida, seja a profissão, seja, né, o status familiar, seja o nosso status social, seja ele qual for, se a gente se identifica com eles e acredita, o que é se identificar? Acredita que isso é o que eu sou, né? A Juliana que tem a profissão X, que tem um filho assim, assim, assado, que tem a mãe blá, 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 blá. Tudo isso, né, a gente vai concordar que todos esses aspectos, circunstâncias, eventos externos, eles não são permanentes e algum dia eles podem terminar. E aí, se eu me caso com tudo isso, ou seja, se eu me aferro a tudo isso, se eu me identifico com essas circunstâncias externas, eu não estou preparada para morrer nesse sentido. Morrer em que sentido? Em saber largar, em saber, assim, atuar nesses papéis, né, que são os papéis que estão aí se desenrolando na nossa existência e humana, mas ao mesmo tempo que eles se manifestam e que eles são, entre aspas, não vou dizer reais, mas que eles estão presentes, né, na nossa existência, que agora eles podem não estar. E aí, nesse sentido, nascer e morrer todos os dias é estar preparado para largar esses papéis, né? Eu gravei um vídeo há pouco tempo com o Thiago Bernardini falando a respeito de caminho espiritual, porque muitas vezes, né, acontece com a gente, acontece comigo também, que eu patino em alguns aspectos da minha vida e de repente eu pareço encontrar uma fórmula que vai resolver aquele aspecto específico da minha vida. E aí eu caio muito assim no erro de achar que, puxa, agora eu entendi. Agora nesse aspecto não vai me pegar mais. Relacionamento amoroso, nossa, agora eu domino esse assunto na minha vida, não vai ser mais um problema, não vou perder a minha paz e minha calma, por exemplo, nesse sentido, né?
para depois, numa próxima experiência, num próximo evento, eu perceber que não é bem assim. E aí a gente se casa com esse estado mental, ou seja, é um estado que está acontecendo ali, um estado mental, e aí a gente acha que é aquilo e não está pronto para morrer nesse sentido, para a hora que a coisa acontece, que a gente se vê e fala assim, puxa, aquilo que eu achei que eu tinha aprendido, na verdade eu não aprendi ainda. Aí a decepção, porque a gente não está pronto para largar e entender que também aquele estado do equívoco, entre aspas, também é um estado que nasce e morre. Então, se eu estou nascendo e morrendo a cada minuto, significa também que eu estou deixando o passado sempre para trás, né? Que eu não estou me apegando ao passado, às histórias do passado, às interpretações que eu tenho do passado para me relacionar com o que está acontecendo no presente. Então, o que é nascer e morrer todo dia, por exemplo? Vamos supor que tem uma pessoa no seu trabalho com a qual você não tem afinidade nenhuma e você sempre se irrita com essa pessoa. Então, como a gente não nasce e morre, né, antes de nos relacionar, então, como você não nasce nem morre, né, aliás, não morre, ao se relacionar com essa pessoa todos os dias, você já vai com essa bagagem do passado, não deixou morrer, e aí a relação que você tem com essa pessoa, muito provavelmente, tem muito pouca relação com o momento presente. Então não é tanto o que está acontecendo naquele exato momento, mas sim toda a carga, bagagem, interpretação que a gente traz do passado. E nesse sentido, assim, sobra muito pouco espaço para iluminação, sobra muito pouco espaço para um outro tipo de visão, para um outro tipo de interpretação, porque a gente se apega às nossas próprias opiniões, pensamentos, sentimentos, emoções, e aí a gente não está preparado para deixar isso morrer, para viver novas experiências, né? Então, no caso, por exemplo, de luto, né, de repente de ter perdido algum ente muito querido, e a gente está passando num processo de luto, muitas vezes a gente não permite que algo feliz, alegre aconteça na nossa vida. Porque a gente tá, não, mas agora eu tô triste, eu preciso me apegar a esse estado, eu não deixo aquele estado morrer, e pode ser que ele nasça no momento seguinte. Então, mesmo num processo, por exemplo, de luto, eu posso viver algo ali e viver outras emoções que não a tristeza, né? Que não essa solidão, que não essa melancolia, por exemplo, né? Então, nascer e morrer a cada dia, a cada minuto, a cada momento, significa deixar tudo que se manifesta da mesma maneira que se manifestou, deixar que isso se vá. E o que acontece geralmente, ao invés disso, né, a gente sai da emoção, sai daquele estado e aí começa a criar várias historinhas, né? Então a gente começa a achar, por exemplo, que o nosso caminho espiritual é uma narrativa, é uma historinha, vai indo num crescendo, aí de repente se eu caio no mesmo erro, eu acho que eu voltei para a primeira série de novo, eu acho que eu preciso repetir tudo de novo, sem nos dar conta que é justamente isso, né? Então deixar que cada momento nasça, surja, e da mesma maneira que nasce e surge, eu solto e deixo que ele se vai. Isso é nascer e morrer todos os dias, né? E aí dessa maneira a gente encontra prazer nesse caminho, porque eu não fico pensando, ai, nossa, essas coisas sempre acontecem comigo, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque eu percebo que é pura e simplesmente uma manifestação impermanente do meu ser, que vai ter milhares de manifestações impermanentes ao longo de todo um dia, né? Era isso que eu queria contar hoje para vocês. Obrigada, Jéssica, pelo seu comentário. Até o próximo vídeo. Namastê!